Então, hoje a gente vai falar sobre seleção de pessoas. É um tema que eu gosto bastante. É um desafio de qualquer empresa, quando se fala de recursos humanos. E vamos dar continuidade ao que a gente conversou na reunião passada. O que a gente vai discutir aqui hoje, né? Primeiro, como atrair o máximo de profissionais possível. Essa é a primeira questão. Segundo, como contratar os melhores entre eles. Então, quando eu falo de contratação, quando eu falo de selecionar talentos. E terceiro, elevar a performance do seu time para patamares que nem eles sabem que é possível. Então, a minha aula de hoje, a gente vai discutir exatamente isso. Quando eu falo de atração, não tem como falar de atração sem falar sobre branding. Pode passar, Lucas. Pode passar mais um. As pessoas não trabalham para empresas. As pessoas trabalham por causas, por causa de líderes, por causa de culturas que elas acreditam. E um pouco disso que a gente vai discutir isso, por que as pessoas vêm trabalhar no grupo para poder cuidar? O que a gente faz diferente? Qual que é o nosso propósito? A gente está conseguindo transmitir isso para as pessoas? Pode... Existe um estudo de Harvard, né, que fala que empresas com brand forte têm 50% menos custo na contratação e aumenta a retenção de profissionais em mais de 28%. Então, além do que uma empresa normalmente retém, ela retém 28% a mais. Esse estudo é um estudo sobre recursos humanos, depois eu posso baixar ele para vocês entenderem um pouco desse estudo. Mas eu só citei ele aqui, porque não tem como falar de seleção de pessoas sem falar de branding. Pode passar, Lucas. E aqui, para começar essa aula, eu vou falar sobre 5 pilares para implementar uma, uma EVP, que é é um setor forte, né, de contratação de pessoas. Então, um setor de RH forte. Então, a primeira questão é o propósito e a cultura. Qual que é o propósito e a cultura da Colher e Cuidar? O segundo, a pessoa tem que ter perspectiva sobre crescimento profissional. O terceiro, a pessoa tem que ter perspectiva sobre remuneração e benefícios. O quarto item é sobre qualidade de vida. E aí eu estou falando quais são os 5 pilares para manter essa pessoa dentro de uma empresa. E o quinto é reconhecimento e pertencimento. Quando a gente fala de cultura e propósito, o grupo Acolher e Cuidar tem um propósito muito forte, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E como que eu estou transmitindo isso para as pessoas que trabalham comigo? Então, vamos lá. Vou falar de cuidadores em específico. Quando eu falo de cuidadores, não tem como eu fazer, transmitir propósito e cultura sem que eles façam o nosso curso. É a primeira coisa. Então, eles têm que ser treinados pela gente. Então, é a primeira questão. Eu consigo gerar propósito e cultura é, trabalhando com educação. Tem uma questão importante que é que a gente chama de quando uma pessoa entra numa empresa, ela conhece a empresa, como ela funciona. Vários termos para isso. Mas quando o cuidador chega na sua empresa, ela tem que saber todos os serviços que você faz e o porquê você faz. Por que você tem farmácia? Por que você tem fisioterapia? Por que você tem fonoaudiologia?
esse profissional ele tem que entender o que você faz. Então, o meu principal item de ter uma estrutura como eu tenho em Brasília é para o meu paciente ter qualidade de vida, é para o meu paciente não internar no hospital, é para o meu paciente não ter nenhuma intercorrência ou evitar a intercorrência. Então, eu tenho uma estrutura que atende o paciente de acordo com a sua necessidade. Todos os meus colaboradores sabem disso? Sabe? Não sabe? Se não sabe, você não tem uma cultura forte. Então, o meu propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. O cuidador sabe, ele tem o mesmo propósito. Quando uma pessoa vê esse cuidador nessa casa, ele inspira essas pessoas a cuidar, ele inspira os filhos a cuidar melhor, ele inspira as pessoas que trabalham nessa casa, como cozinheira, faxineira, jardineiro, a cuidar melhor das suas famílias. Ele é um exemplo. E o cuidador tem esse, essa perspectiva, que ele tem essa missão, ele tem esse propósito quando ele entra numa casa. Então, é uma reflexão que eu começo a fazer com vocês. Então, não são a cultura, não pode ser só do cuidador, não pode ser só do empreendedor, são vocês, não pode ser só do empresário. O cuidador tem que ter o mesmo propósito e a mesma cultura. Ele tem que ser um exemplo para todo mundo que vê ele passando na rua com esse idoso, ele trata esse idoso tão bem que todos que vê falam assim, ó, quem é esse cuidador e qual é essa empresa que ele está representando. Então, quando eu falo de propósito, cultura, isso tem que ser muito forte. E a gente vai ver o quanto isso impacta agora na seleção de pessoas. Esse cuidador, quando ele é bem treinado, ele tem uma perspectiva de melhora. Inclusive de melhora para casas que pagam mais. Então, ele pode ser melhor remunerado. Ele sabe, quando se fala de benefícios, todos os benefícios que ele tem quando ele é contratado pelo MEI. Ele sabe todos os benefícios que ele tem em ser um profissional autônomo. E aí, uma questão importante é todo mundo entrar lá no site do MEI e olhar todos os benefícios que estão lá. Quando você contrata, ele sabe de todos aqueles benefícios? Hoje o governo tem linha de crédito para MEI, que eu acho que ele libera de forma automática, sem burocracia, R$ 10.000 de limite de crédito em cartão de limite para o profissional que trabalha com a gente. Basta ele abrir uma conta no Banco do Brasil. Quando eu falo de qualidade de vida, você, o profissional, ele está fazendo uma escala que dê qualidade de vida para ele. A escala, por exemplo, de 24 por 24, que muitas famílias nos pedem, a gente não consegue dar qualidade de vida para esse profissional. E aí, eu estou falando aqui que uma escala 24 por 48, a pessoa trabalha um dia e folga dois, ela folga 20 dias por mês. E ela consegue fazer várias outras coisas nesses 20 dias. Ela consegue vender a avó, ela consegue vender natura, ela consegue cuidar da mãe, do pai, dos avós, dos filhos. Ela consegue fazer atividade física em 20 dias de folga. Então, vale a pena colocar esse profissional numa escala 24 por 24. Eu não estou falando de questões pontuais, mas vale a pena tirar essa possibilidade de fazer uma escala que a pessoa trabalha um dia e folga dois. E o quinto pilar aqui, você reconhece esse profissional, ele se sente pertencente ao grupo a qual ele cuidar, ou ele chama a sua empresa de agência? Toda vez que um cuidador fala agência, me dá uma dor no coração.
porque a gente não é agência, a gente é empresa. Então, eu não sou um banco de dados que fornece mão de obra. Eu sou uma empresa que inspira pessoas a cuidar de pessoas, esse é o nosso propósito. A gente tem uma cultura interna muito forte sobre isso. A gente tem uma missão aqui, que é atender o paciente conforme a necessidade, tirando muita qualidade de vida, muito conforto e muita segurança. O seu cuidador sabe disso? Você faz com que ele saiba disso? E aí aqui, eu vou passar para o próximo slide. É, a, e aí vem uma questão, quando aí eu venho diretamente para quando falo de recursos humanos, é que não existe nada mais de maior valor do que aquilo que não está disponível. As pessoas veem a sua empresa como um bico, ou as pessoas veem que se ela trabalhar dentro do grupo a poder cuidar da sua unidade, é fantástico. Elas reconhecem quanto isso é importante e quanto isso gera valor para ela. Ela está trabalhando dentro do grupo a poder cuidar. Ou isso não está disponível. Pode passar, Lucas. Pode passar, Lucas. Então, quando se fala de cultura como diferencial de atração, eu tenho alguns dados aqui de dessa escola que é Stanford, que fala que empresas com propósitos claros atraem 3 vezes mais candidatos qualificados. Colaboradores são 50% mais engajados quanto eles sentem que seu trabalho tem um significado maior. Marcas com propósito, marcas com propósito têm 2 vezes mais lealdade de seus clientes. Então, olha a importância de a gente trabalhar a cultura todos os dias dentro do grupo Apoio e Cuidar. Pode passar, Lucas. Daí, eu vou fazer algumas perguntas aqui, só para a gente refletir sobre as nossas unidades. Cada um com a sua unidade aqui. Se você fosse um talento incrível e quisesse trabalhar com você, ele saberia como te encontrar? Saberia o que você representa? Então, se hoje um talento incrível quisesse trabalhar com você, ele te encontra? A segunda questão é, uma, é um jargão que é: talento não se atrai com vaga, talento se atrai com visão. A outra questão é: se a sua cultura não atrai talento sozinho, ela ainda não está forte o suficiente. Então, o quão forte está a cultura da sua empresa? Então, se ela não atrai sozinho, ela não está forte o suficiente. Você tem que melhorar a cultura da sua empresa. E aí eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Quantos cuidadores vêm de indicação de cuidadores? Quantos cuidadores vêm de indicação de cuidadores? Então, você tem um cuidador que manda cuidadores para a sua empresa? Se você não tem, você tem que repensar a forma com que você está lidando com os seus cuidadores. Se sua cultura afasta alguns candidatos, talvez você esteja fazendo o anti-branding. Você teria desejo de trabalhar na sua própria empresa? Essa eu acho que é a frase mais forte que eu trouxe aqui hoje. Você teria desejo de trabalhar no grupo Poder Cuidar? Você teria desejo de trabalhar para a Ana Paula de Piracicaba, para a Amanda de Belo Horizonte? Você teria? E aí, eu acho que aqui a gente já faz algumas reflexões sobre o nosso processo seletivo
de como a gente está buscando esses talentos. E aí, uma pergunta que eu faço aqui, que é a última pergunta: você está atraindo talentos? Seus cuidadores são talentosos no nível que as pessoas se surpreendam? Isso que eu falei até agora não é só para cuidadores, e sim para todos os colaboradores da sua empresa. Pode ir passando, Lucas. E aí, quando eu falo de contratação, eu tenho algumas fases e isso aqui, ele é um funil de vendas, tá? E vocês têm que entender que quando eu falo, pode passar para a próxima, Lucas. Quando eu falo de contratação, essa pessoa passa por um funil também, como se fosse uma venda. Então, descoberta. O que minha empresa é? Atração. Quais são os canais que você está investindo para atrair candidatos para a sua empresa? Conversão. Qual a conversão você está tendo no seu processo seletivo? De 10 pessoas, quantas pessoas você está aproveitando? Engajamento, que é o onboard. Você está tendo engajamento? Fidelização, que a gente fala que é esticar pessoas. Quanto tempo as pessoas estão passando dentro da sua empresa? E o que é mais forte de tudo isso aqui é indicação. Isso aqui vale ouro. Trazer pessoas semelhantes. As pessoas que estão dentro da sua empresa estão indicando pessoas para você. Elas estão trazendo pessoas que sabem como funciona a empresa. Aqui em Brasília, por exemplo, quando vem uma indicação de cuidador, e esse é o que eu mais gosto, não é por um acaso, porque isso é o que dá mais certo, a pessoa já vem pronta. Ela já vem sabendo como é o contrato, ela já vem sabendo como é o MEI que tem que fazer o MEI. Ela já vem sabendo qual é o valor do plantão. Ela já vem sabendo praticamente tudo de como funciona a empresa. Então, você entende que você diminui o seu trabalho quando você tem indicações da sua própria equipe? Entende isso? Que isso faz total sentido e diferença na sua operação. Pode passar, Lucas. E aí, aqui eu trouxe 38 canais de recrutamento. E aí a pergunta que eu faço é: onde você está anunciando as suas vagas? Onde? Então, quando eu pego rede social, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, e-mail. Quando eu tenho plataformas como, tem várias, né? Acato, tem várias plataformas de captação. Você tem um arquivo de talentos? Aqui, loja, são pessoas que entregam pessoalmente o currículo no seu, bate na sua porta. Sites de emprego. Você tem anúncio em sites de emprego, como InfoJobs, por exemplo? Você tem algum hunter? Eu acho que não, mas pessoas que buscam talentos. Vou dar um exemplo da Amanda de BH aqui. Ela tem uma enfermeira que dá curso de cuidadores em BH e manda para a Amanda os melhores que fazem o curso. Isso é um hunter. Você tem esse tipo de pessoa dentro da sua empresa? Eu tenho dois cursos aqui em Brasília que me mandam pacientes. Que me mandam pacientes, também manda cuidadores. E eles passam diretamente no meu celular. Você tem instituições de ensino que encaminham profissionais para você? Você anuncia em todas as agências de emprego da sua cidade? A pública, as privadas, os RHs, todo mundo sabe que a sua empresa contrata cuidadores toda semana? Então, tem no mínimo 38 canais aqui para a gente trabalhar. Pode passar, Lucas? E aí aqui são dados de uma empresa
que de todas essas redes, ela captou 433 leads, que é potenciais candidatos, que se tornou 60 entrevistas, 9 reuniões e 2 atos. Você fala, Estevão, mas tudo isso para contratar 2 pessoas? Nesse caso, sim, porque eu estou buscando talento. Então, eu vou contratar um auxiliar administrativo. Para eu contratar um bom auxiliar administrativo, a conta é mais ou menos essa aqui. De 400 pessoas, eu consigo selecionar 2 pessoas no final, e eu também não sei se as pessoas vão passar do período de experiência. Então, você está buscando talento para trabalhar com você dentro do seu escritório? Ou está buscando só uma pessoa que quer um galho? Só uma pessoa que faz sobreaviso? Só uma pessoa que não liga de fazer o sobreaviso no final de semana? Ou você busca talento? Quando se fala de redes sociais, e aí essa empresa trouxe para a gente aqui, que através do Facebook, Instagram, WhatsApp e site, ela recebeu quase 300 leads e contratou uma pessoa. Aqui a gente vê o quão trabalhoso é essa venda, né? Só que o que é legal disso? É que eu estou falando de talento. Eu não estou falando de pessoas só para tapar buraco. Tá? Eu estou buscando talento. Quem tem essa dificuldade? Todo mundo que faz. Se eu pegar empresas do Vale do Silício, se eu pegar empresas que estão no dia a dia, no atacado, no varejo, prestação de serviço, todos têm a mesma busca. Né? Você tem essa estrutura de busca dos melhores profissionais. E aqui, a gente tem aqui ó, um dado muito importante, que é a taxa de conversão. Né? Olha o que interessante. Rede social, quando eu anuncio vagas de emprego, ela está em primeiro lugar na captação, de forma orgânica. E aqui nessas redes sociais, a gente tem um estudo que mostra o que mais atrai, tá? É um Instagram comercial ou é um Instagram pessoal, tá? Nesse caso aqui, o Instagram pessoal é o que mais atrai. Então, as pessoas, você é uma pessoa que é uma referência local e está atraindo os melhores talentos. Então, no seu Instagram pessoal, você anuncia a vaga, você tem um Linktree no seu Instagram pessoal com vagas de emprego. Então, isso faz muita diferença também. Quando eu pego aqui, ó, rede social, e aí eu vou para a última coluna, quero que vocês olhem para a última coluna desse slide. Quando eu pego aqui, rede social, site de emprego, agência de emprego, instituição de ensino, indicação premiada, olhem para a última coluna e vejam qual é a maior porcentagem de conversão. Então, a maior conversão quando eu busco talentos são indicações. Tem muita gente que rejeita indicação. Então, vocês têm que olhar isso com muito carinho, porque indicações é o que mais converte talentos. Tá? O que mais converte talentos. Então, a gente tem que olhar para esse slide aqui com bastante carinho. Por quê? Porque a gente fica fazendo um baita trabalho em instituição de ensino e lá a conversão é quase zero. Eu não sei se vocês já fizeram tem essa visão na prática, mas o que eu falo para vocês, o que mais converte? Primeiro, rede social, segundo, site de emprego. E aí a gente pula site de emprego e fala, eu não vou anunciar no Cine Brasília, Cine, que é a agência de emprego de Brasília. Eu não vou anunciar lá não. E aí eu perco uma oportunidade de contratação de um talento.
os seus cuidadores, a sua equipe interna, eles têm essa percepção que eles podem indicar para você, que você gosta dessa indicação, você pede indicação para eles. Muito forte. E aqui a gente chama de indicação premiada, é que tem várias empresas que premiam as pessoas que mais indicam. Então, se a Janaína, aqui no Grupo Poder Cuidar, trouxer um talento e essa pessoa passar no terceiro mês, a Janaína deve ser premiada. Se o Lucas traz um talento, uma indicação dele, e essa pessoa passa do período de experiência, ele tem que ser premiado de alguma forma. Então, o que mais converte quando eu falo de conversão de talentos é a indicação. Depois eu tenho agência de emprego. Aí olha para a terceira coluna aqui, do primeiro slide. Então, vale a pena a gente anunciar em sites também de emprego as nossas vagas. E a grande maioria dessas redes aqui são gratuitas. Então, eu recebo, por exemplo, propostas de faculdades para contratar egressos. E isso vale bastante a pena. Pode passar, Lucas. Então, aqui, ó, eu tenho, quando eu falo de lead, né, de contratação, eu tenho, em primeiro lugar, Instagram, segundo lugar, LinkedIn, terceiro lugar, é o Hunter Online, que são pessoas estratégicas que indicam pessoas para você. 100% desse estudo, as pessoas foram contratadas quando vem de um Hunter. O insight que eu trago aqui, alinhamento cultural. Então, no Rio, na Unidade Nova do Rio, a gente fez um alinhamento, a Ayrton está aqui com a gente, que a gente vai formar uma turma de cuidadores de 30 pessoas. Essas 30 pessoas vão ter 2 encontros lá na Unidade do Rio. O primeiro encontro é um encontro de alinhamento do curso, em uma aula específica, e o último encontro vai ser uma aula com um geriatra. Essas pessoas, quando tiver a aula do geriatra, vão receber o certificado, que a gente já tem no curso online. No primeiro aula, a gente vai ensinar as pessoas a como mexer, por exemplo, na plataforma, como baixar o Moodle no celular, como colocar o link de inscrição. E na última, ela vai ter uma aula diretamente com o geriatra e as pessoas vão receber um certificado e, além do certificado, ela vai receber um broche de colocar na camisa, do bonequinho com o coração vermelho, que é o nosso símbolo, escrito inspirador. O quanto isso vai impactar no Rio de Janeiro, essa turma? E aí eu estou falando de branding. Essas pessoas vão receber um broche e provavelmente elas vão andar com esse broche, que é do bonequinho que inspira. Em todas as casas que ela tiver, ela vai estar com esse brochinho e as pessoas vão lembrar da sua marca por causa de um broche de R$ 5, R$ 3, R$ 2. Eu não sei quanto custa na cidade de vocês. Então, a gente fez um plano de criar uma cultura de pessoas que inspira pessoas a cuidar de pessoas. Quando essa pessoa, nesse plano, for receber o certificado, ela vai receber uma aula com o geriatra, que a gente convidou no Rio. E o geriatra vai ver o trabalho que eu faço com os cuidadores. Vai ver pessoas recebendo um certificado, recebendo um broche, tirando foto com esse broche, uma por uma recebendo certificado, colocando um broche no peito.
de pessoas que vai além do cuidador. Ele vai ser a pessoa que inspira pessoas a cuidar de pessoas. E aí tem alguns ensaios que a gente está falando, eu falo de ensaio, que é alguns textos que a gente está criando para a gente colocar nessa aula final de como inspirar melhor os cuidadores de histórias que a gente vive todos os dias. Então, aqui, eu estou criando uma cultura dentro da minha própria empresa com cuidadores que sabe o que eu estou fazendo, que sabe o que a empresa faz e que alinha comigo essa questão. Bom, tem algo que tem ficado muito forte, eu até participei de 2 eventos deles, que chama Legendários. E o Legendários, o que eles fazem? Para você ser um legendário, você tem que fazer um percurso. Depois desse percurso, você se torna legendário e ganha um boné e uma camisa do legendário. E para você usar essa camisa, você tem que ter um comportamento. E esse movimento tem crescido muito e muito rápido. Por que isso tem crescido muito, muito, muito rápido? Porque isso inspira pessoas. Porque o movimento inspira as pessoas. Estou dando um exemplo do Legendários aqui. Por quê? Porque o que a gente tem que fazer como cultura dentro da empresa é exatamente isso. A gente tem que colocar um broche e inspirar a pessoa a ser melhor dentro da casa. Quando ela colocar aquele broche, bonequinho com coração, escrito inspirador, todo mundo vai entender e essa pessoa vai entender que ela tem que ter um comportamento diferente para usar aquele broche. Então, quais comportamentos? Dá um exemplo, Estevam. Quando ele tiver com aquele broche, ele não pode ficar do lado do paciente usando o celular, conversando no WhatsApp, deixando o paciente sozinho. Então, tem uma lista de comportamentos para a pessoa usar aquele broche, que a gente está colocando aqui como um ensaio, inicialmente, para colocar isso vai ser um evento, e essa proposta do Rio, que a gente trouxe agora, é uma proposta que a gente está criando uma cultura no Rio de Janeiro de uma empresa que treina e inspira. Isso é muito mais barato do que outdoor e o efeito é devastador. O efeito é incrível quando as pessoas entendem todo esse processo. Então, Estevam, isso que você está falando dá muito trabalho. Isso mesmo. Dá bastante trabalho. Então, mas vocês vão ter clientes vindo de cuidador. Vocês vão ter clientes vindo de clientes de forma muito mais forte. Tá? E aí eu entro na parte comercial, que é da captação de clientes, porque o meu alinhamento de recursos humanos, de pessoas que trabalham comigo, está sendo muito bem feito. Então, foi bem feito, você vai ter clientes vindo do que você investiu em recursos humanos. Então, a ideia aqui, esse insight de hoje desse café, é vocês entender que vocês têm que ter um setor da empresa de vocês, vamos colocar assim, que cria uma cultura na cidade de vocês. Então, a primeira ideia, e aí eu estou trazendo para vocês aqui um insight do Rio de Janeiro, que a gente conversou com o Eduardo, com a Ilta e com a Irene, é fazer um curso, e aí a gente vai tirar foto desse curso, a gente vai publicar nas mídias do próprio Grupo Apoio Cuidar, a gente vai anunciar para toda a rede da geriatria e gerontologia que a gente faz isso, e a gente vai anunciar para a sociedade local através de jornais, rádios, TV, etc. Isso inspira pessoas. Tá? Então, se você vai dar uma entrevista no rádio para falar como você faz e como você inspira, como você treina cuidadores, que no seu curso tem uma aula específica
de inteligência social, feita pela Janaína, onde a pessoa aprende a sentar, se comportar numa mesa. Quando você sabe vender isso, você capta muito mais clientes. Então, a base da empresa de prestação de serviço, a base da nossa empresa, o Grupo Acolher e Cuidar, tem que ser uma cultura muito forte de inspirar pessoas a cuidar de pessoas e a missão que a gente tem quando a gente entra dentro de uma casa. Isso tem que ficar muito claro para a gente e para quem trabalha com a gente, para todos os colaboradores. Pode ir passando, Lucas. Aí tem duas revistas que trazem algo interessante para a gente. Empresas que utilizam programa de indicação retêm 45% mais. E Harvard traz aqui para a gente empresas que mantêm o pipeline ativo, que é um canal ativo de multitalentos, aumenta as contratações em 47%. Então, entende que se eu aumento as contratações em 47% é porque a minha empresa cresce, é porque eu vendo mais, eu contrato mais. Então, a minha empresa cresce se eu tiver internamente uma cultura e uma missão muito bem definida. Tudo que a gente conversou nos últimos 3 ou 4 encontros para trás, a gente falou de como contratar CLT, qual tipo de contrato, como fazer, o que não fazer. E a gente não entrou em hora nenhuma para falar de cultura. E eu quis trazer esse conteúdo para vocês, porque nada faz sentido se a gente não tiver uma cultura muito forte dentro do escritório. Quem trabalha comigo aqui no escritório pode falar o quão forte é a nossa cultura. E empresas que têm uma cultura muito forte, isso também é estatístico, tá? Tem um turnover maior. Por quê? Porque ou a pessoa entra na cultura, ou a pessoa sai disso. Então, quando ela não entende e não tem os mesmos princípios, elas não ficam dentro da empresa. Então, dentro do escritório, principalmente, estou falando não de cuidadores, mas dentro do escritório, quando você tem uma cultura muito forte, o seu turnover pode aumentar. Só que tem outras estatísticas que traz para a gente que as pessoas, quando têm uma cultura muito forte, ficam muito mais tempo dentro dessa empresa. Então, você tem turnover maior, rodízio de pessoas, pessoas que rodam dentro do escritório, porém, você tem pessoas que se identificam e ficam lá 5, 10, 15, 20 anos dentro da sua empresa. Pode passar, Lucas. 5 erros que a gente comete no processo seletivo, e eu vou parar aqui, tem mais algumas coisas para a gente ver aqui, mas já são 9 horas. Quais são os 5 erros comuns? Eu vou para todo mundo comentar e falar aqui sobre o que achou. Primeiro, não ser frequente. Processo seletivo tem que ser feito com frequência. Você tem que buscar talentos todos os dias dentro da sua empresa. Não existe essa de fazer processo seletivo de 15 em 15 dias, ou quando você precisar. E como que eu faço? Uma ótima ideia é você fazer essa programação de cursos com pessoas que trabalham com você e pessoas que não trabalham com você, que é a experiência que eu trouxe sobre agora a unidade do Rio de Janeiro. Segunda questão é não fazer descritivo de cargo completo, erros comuns. Terceiro erro, não ter etapas claras e fluidas. Vou dar um exemplo do cuidador para ficar claro. O cuidador vem aqui, faz uma prova, faz teste psicológico, teste de comportamento, faz o contrato e depois, o que acontece com ele? Ele vai ser contratado quando? Eu tenho uma vaga para esse cuidador? Não tem? Isso tem que ficar claro para as pessoas que estão com a gente, que veio até aqui. A segunda questão é não alinhar expectativas. E aí a gente tem um monte de exemplo de alinhar expectativa. Então, quantos plantões a pessoa vai fazer por mês? Quanto, em média, ela vai ganhar? Se vai ser próximo da casa dela, se não vai ser próximo da casa dela.
Então, isso faz com que a pessoa alinhar a expectativa é um erro comum e eu já cometi bastante esse erro. E quando eu preciso da pessoa, a pessoa não está mais disponível, porque eu não alinhei a expectativa. Todo processo seletivo ele tem que terminar com o dono da vaga. Então, todo mundo que vai ser contratado aqui passa por mim, passa pelo Estevam, dentro do escritório. E as pessoas fora do escritório passam por alguém que é o dono da vaga. Então, se o Lucas é o dono da vaga, essa pessoa tem que passar com ele no processo seletivo. A última etapa tem que ser dele, e não de ninguém. Ah, bom, deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa aqui. Pode passar a próxima, e eu vou encerrar aqui com esses slides, depois na próxima semana a gente continua. O LinkedIn traz para a gente que 75% dos talentos avaliam cultura e propósito da empresa antes de aceitar uma proposta. 75% das pessoas avaliam cultura e propósito. Quando você não transmite essa cultura e esse propósito, as pessoas não aceitam a proposta. 83% dos candidatos dizem que a experiência da entrevista influencia na decisão. Então, a experiência de pessoas, de como foi o processo seletivo, influencia na decisão de trabalhar com você ou não trabalhar com você. O Netflix considera o recrutamento um trabalho diário e estratégico. Então, são os insights para encerrar essa reunião. Eu vou abrir para todo mundo falar agora. E aí, gente? Oi, Estevam. Seu É, microfone está desligado aí. Não, tá não. não, tá me ouvindo? Tô vendo bem. Ah, é, depois da nossa conversa, né, a gente reuniu também, e aí veio uma dúvida em relação ao broche, o botãozinho, né? Não pode caracterizar uma relação de emprego, um vínculo empregatício? Com... Não. Eu Não? consultei o jurídico antes de fazer. Ah, tá certo. Era só Não é essa. uniforme. E a pessoa é um símbolo de inspiração. Sim, entendi. Conversei isso com a Kate. Ah, tá certo. Tá bom. Obrigada. Estela, Ana Paula. Quem quer comentar? Oi, bom dia. Estava falando de indicação de cuidador, do processo seletivo com cuidador. Esses dias veio uma cuidadora aqui e ela trabalha em outra empresa, trabalha em outra casa. E a gente fez, eu expliquei como funcionava, como que era o trabalho, como que funcionava aqui acolher e cuidar, plantão, expliquei tudo para ela. E ela falou assim: Nossa, eu gostei de você. Eu vou te indicar lá na família que eu tô, porque eles estão tendo muito problema com a empresa. Daí eu falei, ah, obrigada, né? Pode indicar. E no fim ela não indicou mesmo, e ontem a família fechou contrato comigo. Incrível, hein? É, Talvez seja um dos melhores canais de vendas que a gente tem. sim, é isso. Amanda, Estela, todo mundo tá brigando para falar aqui hoje. E pegando esse gancho da Ana Paula é interessante porque às vezes é o nosso calcanhar assim, de Aquiles é o cuidador, mas também quando a gente desenvolve uma parceria é o nosso parceiro assim para sempre, né? Então
Eu acho que essa experiência que a Ana Paula compartilhou também a gente já teve. E também a gente teve o inverso, de muito de cuidadores de outras empresas vindo para a gente, porque lá o processo de trabalho não era legal, né? Então, em relação à remuneração, a pagamento, a como eles eram tratados, e eu acho que é uma marca também nossa, não só de Belém, mas da Acolher de modo geral, o cuidado com esse cuidador, né? Porque ele é a nossa imagem na casa, mas também ele é a pessoa que mais recebe uma carga emocional e física de toda essa demanda, né, de processo de trabalho. Então, acho que é um ponto bem, bem importante para ser pensado, para ser discutido. Estela, você teve algum feedback daquele evento que você fez com cuidadores? Contem como foi. Tivemos. A gente teve feedback direto e indireto. Por exemplo, todas as cuidadoras que participaram, eu percebi um engajamento e um envolvimento assim 1000 vezes maior, né? E até mesmo da família a relatar que achou interessante esse cuidado que a gente prestou para elas. Então, a família viu, né, percebeu o cuidado, o cuidador sentiu cuidado, e a gente já participou de outras reuniões com empresários mesmo, de outros ramos, inclusive da saúde, fora da saúde, que viram a ação, né? Então, a gente está fechando parceria com uma empresa de remoção de urgência e emergência, que inclusive é de um enfermeiro aqui de Belém. E assim, muitas pessoas querem fechar com ele, mas acaba que não vai para frente, né? Porque ele diz que não conecta com a proposta dele. E uma das coisas que ele levantou em consideração nesse dia foi o que a gente desenvolveu com as cuidadoras, né? Que ele viu, na verdade, não foi nem a gente comentou. Então, o fato da ação, literalmente, financeiramente, o retorno ele é a longo prazo e ele está embutido dentro de outros processos, né? Sejam relacionais ou de trabalho direto. Então, a gente teve assim bons retornos. A gente está falando aqui de atrair negócios através ou após criar uma cultura interna. Então, olha o quanto isso é importante. Você fechar contrato com família, fechar contrato com parceiros, porque você tem uma cultura forte dentro da empresa. Vale E já tivemos real. muito, e já tivemos muitas cuidadoras que estão indicando outras pessoas, na verdade, assim, outros cuidadores, né? Então já teve situação de indicar amiga, indicar irmã, né? Ou seja, ela só indica porque acredito eu que a dinâmica de trabalho está satisfatória, né? Então a gente até brinca assim, olha, você já veio indicada por fulano, então melhor do que essa pessoa para falar o processo de trabalho da Acolher, melhor, muito melhor que eu, né? Então a gente já começa com essa validação dessa forma. É incrível isso. Eu acho que não faz muito sentido você fazer processo seletivo por fazer processo seletivo, contratar pessoas por contratar pessoas. E olha a quantidade de oportunidades que a gente perde, né? E é isso. Alguém mais quer comentar? Então podemos encerrar. Um beijo a todos, boa semana. E Ana Paula, eu já te mando o link. Bom dia a todos. Tchau, Mas, pessoal, bom bom dia. feriado. E, gente, tchau. Tchau.